Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Teorema de Pitágoras. Bom, o que o Teorema de Pitágoras nos diz, né? O que Pitágoras concluiu? Que a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos equivale à área do quadrado construído sobre a hipotenusa. Bom, para ficar um pouquinho mais simples, eu vou explicar um pouquinho melhor usando este desenho. O que acontece aqui? Algumas considerações importantes sobre o Teorema de Pitágoras. Primeiro deles, que o Teorema de Pitágoras ele é utilizado para a resolução de triângulos retângulos. Então, primeira coisa, a gente vai definir exatamente o que é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que tem um dos seus ângulos de 90 graus, ou seja, um dos seus ângulos retos, né? Então, a partir do momento que eu tenho um triângulo com um ângulo de 90 graus, os outros dois obrigatoriamente serão ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus. A partir disso, é possível aplicar-se o Teorema de Pitágoras, ok? E Pitágoras dizia, né, ele chegou à conclusão que, não vou ficar fazendo aqui a definição, mas vou mostrar aqui através do exemplo, que vai ficar muito mais claro. Ele chegou à conclusão que os seus catetos, a área dos seus catetos ao quadrado equivalia à área da sua hipotenusa. Bom, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Então já falamos que o Teorema de Pitágoras se baseia num triângulo retângulo, e na sequência a gente vai falar o que são catetos e o que são hipotenusa, o que é a hipotenusa, como identificar quem é a hipotenusa. Bom, primeiro eu vou começar com esse desenho. Aqui eu tenho um triângulo retângulo aqui no meio, o ângulo de 90 graus está aqui, vou sinalizar em vermelho. Então aqui eu tenho o meu ângulo de 90 graus. O que acontece aqui, tá? Eu peguei, no triângulo retângulo, peguei um de seus lados, que media 3 unidades, e construí um quadrado, usando esse lado 3. Então ficou um quadrado de 3 por 3. Esse desenho aqui é somente para demonstração, tá? Não vai precisar usar isso para resolução, é só para vocês entenderem como é que a gente chegou nessa relação aqui, como é que Pitágoras concluiu, né? Então eu peguei esse lado do triângulo que mede 3 e desenhei um quadrado com 3 lados, 3 unidades de lado, né? Então ele é 3 por 3 por 3 por 3. Peguei esse outro lado que mede 4 e fiz um quadrado com 4 unidades de lado. Então ele tem 4 em cada um dos seus lados. E peguei o outro lado, que no caso aqui é a hipotenusa, e formei também um quadrado usando essa medida aqui, que consequentemente, se aqui é 3, aqui 4, aqui vai ser 5, depois vocês vão entender por quê. E fiz o quê? E construí também um quadrado de lado 5. Olha só o que vai acontecer aqui. Isso vale para qualquer triângulo retângulo. Se você pegar os dois lados, que são os catetos, que são os lados que formam um ângulo reto, e construir quadrados, ou elevar ao seu quadrado, a soma desses dois catetos elevado ao quadrado vai dar o equivalente à sua hipotenusa ao quadrado. Por isso que a relação é que o cateto ao quadrado, então esse cateto elevado ao quadrado, ou seja, eu formei um quadrado, mais o outro cateto elevado ao quadrado também, vai dar igual, ou seja, os catetos somados vai dar igual a hipotenusa ao quadrado. Se a gente pegasse esses quadradinhos aqui formados desse cateto e esse outro cateto, os dois catetos juntos, tem que dar a mesma quantidade de quadradinhos com a mesma medida, obviamente, da hipotenusa, ou seja, a área, né? Por isso que aqui ele diz que a soma das áreas dos quadrados, ou seja, que quanto de área que eu tenho aqui, quantos quadradinhos que eu tenho aqui? 3, 3 e 3, eu tenho um total de 9. 9 quadradinhos de área. Quantos eu tenho aqui? Se eu desenhei de lado 4, eu vou ter 4 por 4, a área aqui vai dar o equivalente a 16 quadradinhos, tá? E o último aqui, eu tenho 5 por 5, então quanto que vai dar aqui de área? 25 quadradinhos, tá? Isso significa o quê? Olha só o que acontece aqui, ó. Se você somar o 16 mais o 9, vai dar exatamente igual a 25. Por isso que a soma dos catetos ao quadrado dá igual à hipotenusa. Isso aqui foi apenas a definição, ou seja, para demonstrar para vocês
que isso é verdadeiro. Se vocês quiserem tentar desenhar um triângulo com lado 3 e 4, o outro lado obrigatoriamente vai ter que ser 5, tá? Então vamos lá, vamos aos nomes. Quem que é os catetos e quem que é a hipotenusa? Bom, a partir do momento que você sabe quem é a hipotenusa, os outros dois serão os catetos. Os catetos não importa a ordem. Mais para frente a gente vai ver o que é como diferenciar o cateto oposto e o cateto adjacente. Mas de início agora a gente simplesmente precisa saber quem são os catetos e quem é a hipotenusa. Bom, aqui está o meu ângulo reto, o ângulo de 90 graus. O meu lado oposto, ou seja, o que está do outro lado aqui, vai ser a minha hipotenusa. Hipotenusa, ok? Sabendo que esse lado aqui é a hipotenusa, os outros dois lados serão os catetos, ok? E aí não importa essa ordem dos catetos. Na hora que tu vai somar, obviamente não importa a ordem. Então, a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, o lado que não participa do ângulo de 90 graus, que no caso aqui é o lado, o segmento BC, né, correspondente aqui na figura, ok? E, consequentemente, sempre vai ser o lado maior também. Mas, assim, tem casos que fica difícil você saber quem é o lado maior. Então, o lado oposto ao ângulo reto vai ser sempre a hipotenusa. Bom, vamos a algumas aplicações do Teorema de Pitágoras e como fazer a resolução. Bom, vamos lá. Temos aqui, ó. Só não vão reparar no meu desenho não, porque sou péssimo para desenhar, tá? Na figura abaixo, a que altura se encontra o avião em relação ao chão, ou em relação ao solo, né? Então aqui nós temos que o avião partiu desse local, percorreu uma distância, levantando o voo de 10 quilômetros, e ele está exatamente, e ele percorreu uma distância em linha reta do chão, do ponto de partida até o ponto onde ele está em uma perpendicular aqui, ele percorreu uma distância de 6 quilômetros. Como que eu vou saber essa altura aqui, que seria a distância do avião até o chão? Como eu não sei, a gente vai utilizar a incógnita x. Perceba que aqui a gente tem essa linha pontilhada aqui, obviamente é uma linha imaginária, né? Mas a gente tem aqui nada mais do que um triângulo retângulo, tá? Então aqui a gente tem um triângulo retângulo de lado 6, que é um cateto, e o x, que é o outro cateto. O lado oposto ao meu ângulo reto vai ser a minha hipotenusa. Só lembrando que o Teorema de Pitágoras é a soma dos catetos ao quadrado igual à hipotenusa. Ou também, em alguns casos, tá? Então a gente tem que hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Vocês podem utilizar dessa forma. O hipotenusa pode ficar aqui no final também, que nem o exemplo anterior. E em alguns livros vai trazer assim, vai trazer que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vocês vão ver também essa expressão aqui. Muitos livros trazem essa expressão aqui, de A ao quadrado, A é a hipotenusa, e B e C são os catetos. E aí fica a critério de vocês usar a que acharem melhor, tá? Já que eu comecei explicando usando a nomenclatura, vamos usar a nomenclatura. Bom, vamos lá. Aqui simplesmente o Teorema de Pitágoras ele é relativamente bem tranquilo de resolver, porque a gente vai fazer a substituição. Então quem é a hipotenusa aqui? Hipotenusa é o 10, então vai ficar 10 ao quadrado igual cateto ao quadrado. Quem é um dos catetos? Um é 6 e o outro é x ao quadrado. Então a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado, ok? Aqui vai ficar 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, que vai dar 100. 6 ao quadrado é 36, mais x ao quadrado. Tá? Aqui vai ficar 100, o 36 vem para cá, menos, igual a x ao quadrado. Ok? Aqui se tu quiser colocar o x quadrado antes também, se quisesse ter montado assim, tá? Aqui 100 menos 36 vai dar 64. Essa ordem aqui não importa, por isso que normalmente os exercícios, alguns casos eles trazem a hipotenusa aqui no final, igual eu coloquei, ó, tá? Justamente para facilitar. Mas se ele é igual, eu posso escrever na ordem que me satisfazer, ou seja, como eu achar melhor, ok?
x ao quadrado igual a 64. Como é que eu termino de resolver isso? Vou passar o quadrado para cá. Aqui, lembrando que se eu tinha 36, mudou de lado, ficou menos, foi a operação inversa. Aqui eu também vou fazer isso. Só que a operação inversa do quadrado é uma raiz quadrada, então vai ficar x igual mais ou menos raiz quadrada de 64, tá? X igual a raiz de 64 vai dar 8, mais ou menos 8. Vale tanto o valor positivo como o valor negativo. Só que no caso, como aqui a gente está trabalhando com medida, não tem como eu ter a resposta menos 8. Então aqui, obviamente, o valor é 8 quilômetros no caso, tá? Então a gente chegou aqui no valor do lado do triângulo, que no caso aqui é o cateto, que é exatamente o valor da altura do avião, ok? Esse aqui é um exemplo, usando um exemplo prático para construir. E agora a gente vai fazer outros exemplos, outros dois, utilizando inclusive a raiz já na hipotenusa, tá? Para tirar algumas dúvidas, e resolver o exercício já montado, ok? Então vamos lá. A soma dos catetos, agora eu vou fazer de outro jeito, tá? A soma dos catetos ao quadrado igual a hipotenusa. E aqui o outro eu faço novamente usando hipotenusa só para poder usar os dois métodos, ok? Bom, os catetos não importa a ordem, só basta eu saber quem são os dois catetos. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, então aqui no caso a raiz de 29 é a hipotenusa, então vai ficar assim, ó. Os catetos B e C, então é 5 ao quadrado mais x ao quadrado, igual a ao quadrado, que é raiz de 29 ao quadrado, tá? 5 ao quadrado dá 25, mais x ao quadrado, igual. Quanto que dá a raiz de 29 ao quadrado? Bom, a raiz e o expoente quadrado são operações inversas, então eu posso já simplificar os dois. Posso fazer a simplificação. Esse assunto a gente aprendeu lá no início do ano, o assunto de radiciação, né? Mas se quiserem tirar dúvida, só voltar lá um pouquinho. Então aqui vai sobrar só 29, ok? Agora eu vou juntar o 29 com o 25, o 25 vai mudar para a direita e vai ficar sinal de menos. X ao quadrado igual a 29 menos 25 vai dar 4. O quadrado vem para cá, raiz, isso aqui vai dar raiz de 4, que vai dar quanto? 2. Tá? Então, ou seja, esse segmento aqui mede 2 unidades de medida. Como não tem aqui centímetros, a gente vai colocar o m, uma unidade de medida qualquer. Segundo exemplo, localizamos a hipotenusa, que é o x, então vai ficar assim. Vamos fazer agora usando aquele primeiro, para ir variando para vocês entenderem. Hipotenusa é igual a soma dos catetos ao quadrado. Só para vocês verem que tem livros que vai trazer de outras maneiras, tá? Hipotenusa ao quadrado, hipotenusa é x, igual a soma dos catetos ao quadrado, 24 ao quadrado, mais 32 ao quadrado. X igual 24 ao quadrado. Vai ficar 24 vezes 24. Aqui não vai ter cortes, tá? É tudo na mão, tudo na multiplicação, sem calculadora, sem nada. 4 vezes 4, 16, vai 1. 8 mais 1, 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Isso aqui vai dar 6, 7, 576. 576, aqui eu não posso esquecer que tem um x ao quadrado. Mais, quanto que dá 32 ao quadrado? Vamos fazer aqui, 32 vezes 32. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 4. 12 vai 1, 1024. 1024. X ao quadrado igual 576 mais 1024. Vamos ver quanto dá. Aqui vai dar 10, sobe 1. 7, 9. 10 vai 1. 6, 1. Isso vai dar 1.600. X igual raiz quadrada de 1.600. O 2 do quadrado virou raiz. X igual a 40. Ah, professor, como é que tu sabe a raiz de 1.600 de cabeça? A raiz de 16 é 4, como tem dois zeros, 40.
Ah, dúvida como encontrar a raiz quadrada, né? Eu tenho alguns vídeos ali no meu canal falando sobre isso, mas a gente pode fazer também. Simplesmente eu poderia pegar o 1.600 e fazer a decomposição, né? 1.600 por 2 vai dar 800, por 2 vai dar 400, por 2 vai dar 200, por 2 vai dar 100, por 2 vai dar 50, por 2 vai dar 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então a gente tem aqui, ó. Então a gente tem 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. Isso aqui é um assunto lá do início do ano, tá? Radiciação. Simplifica a raiz com os expoentes 2. O que sobrou? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Tá? É assim que a gente encontra a raiz sem uso da calculadora quando a gente não sabe de cabeça. E obviamente se ela não desse exato, a gente ia deixar ela simplificada em forma de raiz. Ok, pessoal? Bom, por hoje era isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.